experiência com EAD, ela começou faz muitos anos. Eu ainda estava na graduação, eu era estudante, não, eu já estava formada em artes, lá no Rio Grande do Sul, na Universidade Federal do Rio Grande. E eu comecei a trabalhar como tutora num curso antigo, que era o TV na Escola e os Desafios de Hoje. E a gente era responsável, o nosso polo lá da PUC, ele era responsável por todo o estado do Rio Grande do Sul. E aí os tutores, eles tinham regiões em que eles acompanhavam os alunos, né? Esse curso ele era mantido pela Secretaria de Educação à Distância, pela Unirede. Então foi a minha primeira experiência, foi a minha primeira paixão com EAD, começou lá faz muitos anos, eu não sei nem precisar. Eu estou há 8 anos aqui no Ceará, eu não sei nem precisar quanto tempo faz. Há uns 6 anos atrás eu entrei no SENAC e passei 6 anos lá trabalhando com educação à distância, com pós-graduação. O SENAC, acho que a maioria das pessoas sabe, o SENAC está fazendo 60 anos e desses 60 anos, boa parte deles são destinados a EAD, uma instituição muito reconhecida, uma instituição muito séria na educação à distância. Então foi um prazer para mim poder trabalhar no SENAC, começando a relembrar aquelas minhas experiências bem antigas. E lá eu trabalhei com pós-graduação em educação ambiental e com pós-graduação em docência para educação profissional. Também tive algumas capacitações lá que foram muito importantes, como tutoria online, curso de Moodle, aprendi a utilizar vários ambientes virtuais como o AulaMed, o Telebook, o próprio Moodle, né? Então eu acho que foi basicamente assim, eu tive uma passagem pela UES também, fui tutora do curso de artes plásticas, fui tutora à distância do curso de artes plásticas por 2 anos. No curso da UES eu também fui professora formadora e fui professora conteudista também, fiz um material para uma disciplina de metodologia do ensino de artes visuais. E agora no UFC, a EAD me pegou de novo, né? Apesar de eu estar no presencial, eu agora estou como coordenadora de tutoria do curso de pedagogia à distância. E a gente está com 6 polos, né? Então eu tanto sou apaixonada pela tutoria, como acabei virando coordenadora de tutores, estou trabalhando com EAD e agora aqui no ambiente solar pelo UFC. Já fui tutor, já fui formadora, já fui conteudista. Agora cada instituição varia o formato das intervenções. No caso do SENAC, nós recebemos o curso pronto, a especialização tem 1 ano mais ou menos, e o tutor ele é tudo. O tutor é professor, o tutor é mediador, a gente cuida de todos os aspectos, tanto a edição do ambiente, planejamento, já vem com o esqueleto do curso, mas o tutor vai planejando, vai arrumando o ambiente, ele vai tocando o curso inteiro até a orientação do TCC. Então as modalidades que trabalham basicamente com a Universidade Aberta do Brasil, né, com a UAB, existem vários papéis e cada papel é diferenciado. Né? No caso do SENAC, eu não trabalhava na parte de conteúdo, quem fazia todo o conteúdo era o SENAC Nacional, e aí as regionais é quem fazia, né, quem atuava, fazia uma parte prática dos cursos, né, selecionados pelos tutores. Na UAB isso é bem divididinho, né? Então na UES tem uma instância diferente, quem dá aula é o professor formador, existe o conteúdo que faz o material e existe o professor formador que dá aula. E o tutor à distância fica responsável só pela mediação. Pela UFC, sistema UAB, a gente tem um formador que acaba sendo o mesmo conteudista. Ele é convidado para preparar o material didático, que é o que vai estar no ambiente virtual, e ao mesmo tempo ele coordena os tutores. E quem dá aula são os tutores à distância. Também temos os tutores presenciais que ficam posicionados em cada polo. Então vai depender muito da instituição como é que isso vai funcionar. Né? No caso do SENAC, um tutor único, que acompanha o curso inteiro e as atividades, os TCCs, e pela UAB, vários papéis e várias pessoas trabalhando em papéis distintos. No começo, lá no comecinho, o assunto do primeiro curso que eu participei como tutoria era sobre audiovisual na escola. Então era um curso que tinha um convênio com a TV na escola, né, que é aquele canal, e aí as escolas recebiam a antena e tal, e aí era um curso que objetivava instrumentalizar os professores para trabalhar com audiovisuais na escola. Então esse era basicamente o assunto. Na UES eu tutorei o curso todo, né, como tutora à distância, então não tinha disciplinas específicas, eu acompanhava todas as disciplinas fazendo a intermediação virtual, né, e fazendo acompanhamento dos alunos, como é que eles estão, como é que eles estão, o que está faltando, fórum, né, o que está sumido, fazendo toda essa parte mais administrativa do ambiente virtual.
Como professora formadora, eu dei a disciplina na UES, no curso de artes plásticas, desenho e pintura 1, e fiz o material como conteudista da disciplina de métodos e técnicas de ensino em artes visuais. Foi bem interessante. E aqui na UFC, como eu sou coordenadora de tutoria, né, eu não estou com uma disciplina em específico, né? Provavelmente eu devo atuar como tutora na disciplina de arte e educação, porque é a minha área. No Senac de Educação Ambiental, que é a minha área que eu tenho mestrado, né, então o curso todo de Educação Ambiental, eu acabava dando todos os módulos, todas as instâncias da Educação Ambiental, e no de docência para a Educação Profissional também. E aí eram conteúdos voltados basicamente para a docência e para a questão toda da educação profissional, legislação, né, esses conteúdos. Eram basicamente essas áreas. Planos de ser tutor ou formador, eu acho que não. Eu acho que quando essas coisas começaram a surgir na minha vida, não tinha essa abertura que a gente tem hoje, né? Ou seja, já faz 6 anos que eu entrei no Senac como tutor de pós-graduação e nesses 6 anos a coisa cresceu muito mesmo, vários editais, várias instituições. Então, de princípio, havia uma especificidade da área, né? Era raro para pessoas com mestrado em educação ambiental. Então, eu acabei sabendo dessa seleção, fui fazer, fui muito feliz, foi muito legal, tanto é que eu passei 6 anos na instituição, não tinha planos, mas acabei entrando, já tinha aquela experiência inicial. Eu acho que quando a gente tem uma experiência positiva inicialmente, a gente fica mais motivado, tem um interesse prévio, né, sobre aquele assunto. Então, apesar das práticas em tutoria serem muito diferentes, foi um grande desafio. Então, eu não tinha planos. Mas eu acho que é um campo que está crescendo muito e tem muitas oportunidades aparecendo. Então eu imagino que as pessoas devem começar a pensar numa possibilidade de estar atuando com EAD, né? Porque a EAD veio para ficar e vai durar muito tempo. Isso eu espero. Vários. O primeiro deles eu acho que é a questão de você estar distante dos polos e você poder estudar. Você ter a oportunidade de estudar num lugar que não tem acesso. E você não tem acesso à universidade, você mora longe, você mora no interior, ou você mora num município que não tem, e aí pela EAD você tem a possibilidade de estar vinculado a uma instituição reconhecida e de poder fazer um curso. Então, na educação ambiental era fantástico ter alunos de assentamento. Eu tive 2, 3 alunos que moravam em assentamentos. É lógico que elas tinham muita dificuldade de acessar a internet, mas de vez em quando elas vinham a Fortaleza, mas quando elas concluíram, terminaram o TCC e finalizaram as especializações delas, foi um motivo de grande emoção para a gente, né? Pensar que uma pessoa que está quase isolada, que não tem acesso a tecnologias num assentamento, tem condições de fazer uma especialização e concluir, se formar. Então, esse é um dos aspectos mais positivos para mim. Outro aspecto positivo é a questão de gerenciamento de autonomia, gerenciamento de tempo. Então, para você ser um bom aluno de AD, você precisa ter muita autonomia, né? Mas você faz o seu tempo, né? As pessoas acham que é muito fácil estudar EAD. Na verdade, é uma ilusão. Vou fazer AD porque vai ser mais fácil, né? E tal, eu vou fazer no meu tempo, quando na verdade as coisas não são bem assim, né? Então, você não precisa estar fisicamente lá, o que é ótimo, você não tem o gasto do deslocamento, tempo do deslocamento, né? Mas ao mesmo tempo você precisa encaixar todas aquelas atividades propostas dentro do seu cotidiano e não é muito fácil, né? EAD, quando você não tem uma disciplina, uma autonomia, vira um pouco de uma bola de neve, né? Você começa a atrasar a atividade, é um não faça isso, né? Então a questão do tempo, a questão financeira também, né? Você economiza muito, você tem, né? Você pode acessar também em qualquer lugar, você está viajando, você tem acesso à internet, você está em contato com o seu curso. Eu acho que agora, principalmente voltado para o desenvolvimento da autonomia e da disciplina, de você saber gerenciar os seus estudos. Eu acho que se você consegue fazer isso, você tem um ganho muito grande profissional e pessoal, né? Você fica capaz de estudar por conta própria e de ter um apoio do tutor e não colocar sob a responsabilidade do professor ou do tutor todo o seu aprendizado, que é o que muitas pessoas fazem, né? Então, no presencial ainda tem muito essa postura de que o professor ele tem que estar o tempo todo coordenando e agilizando, existir, né? A autonomia não acontece tanto quanto tem que acontecer na EAD. Primeiro, o perfil do aluno EAD. As pessoas demoram um bom tempo para entenderem como é que a EAD funciona. E aí vem as dificuldades. Por conta da nossa própria formação escolar, a gente não é formado para autonomia, não é formado para gerenciar nosso
demora um pouquinho para entender esses processos e para entender que depende dela própria de organizar o seu próprio tempo, né? Então, a maior dificuldade, em primeiro lugar, é a falta de gerenciamento do tempo, se tornar uma pessoa assídua no ambiente virtual, então uma pessoa que não tem hábito de navegar na internet, de passar um tempo no computador, vai ter que adquirir esse hábito. A pessoa que não tem um computador em casa, a pessoa que não tem internet em casa, dificulta muito, porque vai ter que ir para uma lan house, vai ter que ir para um lugar, vai ter que ir para um outro, às vezes não pode acessar no ambiente de trabalho. Muita gente que vai fazer uma pós-graduação, cursos mais longos de AD, acabam investindo, né? Acabam tendo que comprar um computador, acabam tendo que agilizar uma internet, nem que seja discada, uma internet 3G. Então, primeiro, facilitar o acesso, né? E quando a gente pensa nos polos, os alunos que estão no interior, a gente sofre muito. Alunos que moram longe do polo, que vêm às vezes em Pau de Arara, que é uma realidade, e as suas localidades, eles não têm internet. Então eles acabam acessando a internet muito de vez em quando vão ao polo, quando vão para o encontro presencial. Então isso não gera aquela frequência que precisa ter dentro de um fórum para que se construa uma aprendizagem realmente significativa, colaborativa, para que se discuta os conteúdos. Então a primeira coisa, o primeiro ponto que eu acho complicado é a questão do acesso, as dificuldades de acesso. Segundo, o gerenciamento do tempo. Então aquele aluno que não tem disciplina, se ele não der conta, ele vai se deparar com uma bola de neve gigante. Então além dele perder o momento, né? Porque o fórum, por exemplo, o fórum é um momento que está acontecendo um monte de coisas. No momento que o fórum acabou, você entra lá, não é a mesma coisa que você ler tudo aquilo, todas aquelas participações e fazer depois intervenções sozinhos, que nem vão ter diálogos com os colegas ou, quando muito, um feedback do tutor. Né? Então, o fórum depois não tem graça nenhuma, é um tédio, né? E aí não tem aquela troca, aquele diálogo que o fórum possibilita. Então tem que estar online, tem que estar presente, tem que manter as atividades em dia, porque senão fica muito difícil. E também eu acho que desestimula. Por conta de você estar atrasado, você acaba ficando meio sozinho, porque o grupo já está lá na frente fazendo várias coisas. Então isso desestimula um pouco também. Outra coisa complicada que eu lidei muito na tutoria é com o silêncio virtual. Então, turmas que não participam, turmas que não entram no ambiente, turmas que não participam, alunos que não se comunicam, né? Então fica um eco, né? Você entra no ambiente virtual, fica um eco, assim, nada acontece, as pessoas não postam, só entra lá, posta atividadezinha e tchau. E acha que isso é AD. Quando a gente tem várias ferramentas interativas que servem para o desenvolvimento do aprendizado que não estão sendo utilizadas. O que um tutor deve ter? Né? Aí já estamos pensando não no passo do aluno, na dificuldade do aluno, mas na questão do tutor. Em primeiro lugar, o tutor tem que ser uma pessoa muito dinâmica. Eu acho assim, o tutor ele é como um professor presencial, é uma extensão. Então ele tem que saber, por exemplo, se relacionar com pessoas. Mesmo que ele esteja no ambiente virtual, ele tem que saber se colocar, ele tem que saber como se dirigir aos alunos, né? Essa coisa da cordialidade, essa coisa do professor mesmo em sala de aula. Então não é porque você está num ambiente virtual, você está utilizando somente a linguagem do texto, do vídeo, né? Ou outros recursos, que vai ser diferente o tratamento, como é que ele tem que lidar com os alunos. Então, é lidar com pessoas da mesma forma, mas com muito mais cuidado. Porque quando você está presencial, você tem um olho no olho, você tem a oportunidade de esclarecer coisas, e no virtual você não tem. Se você não tem um contato, né, se não for uma disciplina semi-presencial, que tem encontros frequentes, como no caso na pós-graduação do Senac, que a gente quase não vê os alunos, só tem 13 encontros presenciais obrigatórios durante 13 meses. Então, às vezes, a comunicação textual ela gera muito ruído. Então, o tutor ele precisa estar muito atento, né? Outra questão é atenção para os alunos. Para você ser um tutor, um bom tutor, você vira quase uma babá dos alunos, né? Porque a EAD ela acaba a gente acaba dando uma atenção muito individualizada para cada aluno. Então, você precisa estar atento. O fulaninho sumiu de repente, nunca mais apareceu, não responde e-mail, então vai no telefone, liga para ele, vê o que está acontecendo. Muitas vezes o aluno está com problema de saúde, muitas vezes está com problema de saúde na família, às vezes sofreu um acidente. Então, quando o aluno sumiu, a primeira coisa é o tutor, aquele aluno que é participativo, ou aquele aluno que está participando pouco, a primeira coisa que o tutor tem que fazer é estar atento a cada aluno. Né? E aí acaba que o tutor ele acaba conhecendo um por um e acaba fazendo o que eu chamo de um trabalho invisível, que é um trabalho braçal desgraçado. Então, lá no Senac a gente tinha somente 10 horas semanais de trabalho e as pessoas achavam que a gente não trabalhava nada, né? Você não trabalha nada.
que bate o ponto 2 horas por dia não trabalha nada. Compensação, nós passávamos de 8 a 10 horas por dia no computador, orientando o aluno, porque o curso está acontecendo ininterruptamente online, as pessoas estão entrando, você tem coisas para fazer, o tutor tem que ter uma agenda e ele tem que ser muito disciplinado. Então, assim como o aluno, o tutor também tem que ser muito disciplinado, porque cada coisa que o aluno faz, o tutor recebe multiplicado pela quantidade de alunos, né? Então, você vai avaliar todos os trabalhos, dar feedback, e aí dar feedback não é só ótimo, que bom, seu trabalho está ótimo. O aluno está esperando que você comente o trabalho, porque o aprendizado vai se dar nessa troca, né? Nesse vai e vem do trabalho. Então, às vezes, mandar refazer o trabalho, às vezes sugerir coisas, e isso leva um tempo danado. Você lê todos os trabalhos, dá todos os feedbacks, fazer todo o acompanhamento, então tem uma manutenção muito grande. Então, o tutor, primeiro, precisa ter consciência de que EAD leva tempo. Ele não pode imaginar que ele vai pegar uma tutoria e vai levar aquilo ali da forma mais light possível. Não existe isso. Ou ele vai ter que entrar diariamente, no máximo, ele pode se afastar no máximo 24 horas, eu acho muito tempo. Eu acho que vai criando um vício, né? Porque eu acaba entrando toda hora no ambiente. Eu bastava estar vendo no computador, eu já estava entrando no ambiente para ver se tinha acontecido alguma coisa, alguém estava precisando de algo, ou está vendo alguma coisa na televisão, está pensando nos alunos, daqui a pouco chega lá no computador e já coloca, já posta. Então você acaba ficando o tempo todo ligado. Acho que tem uma coisa de dedicação. Então, dinamismo, dedicação, saber se relacionar bem humanamente, né? Isso é uma característica do professor indispensável, você saber lidar com os alunos da melhor forma possível, saber gerenciar os conflitos que surgem entre os alunos, tanto por mais que os alunos não estejam presencialmente, existem conflitos às vezes no virtual, né? Então também estabelecer regras conjuntamente, colaborativamente, ser ativo no fórum, ser uma pessoa atenta ao que está acontecendo tanto no ambiente quanto fora, para fazer essas alimentações, né? Acaba que o tutor tem que ser um grande motivador de todo mundo, né? Nunca ninguém motiva o tutor, mas ele tem que motivar todo mundo, tem que estar o tempo todo puxando o povo, né? Tentando alegrar, senão os alunos também ficam cansados, perdem o interesse. Então são muitas características, assim como a docência, né? Se a gente fosse elencar aqui todas as características que um bom professor deve ter, eu acho que a gente deve pegar todas elas e acrescentar mais algumas que são específicas da complexidade de se trabalhar com a EAD. Eu acho assim, nesses 6 anos que eu trabalhei como tutora, eu tive muitos contatos, muitas coisas bacanas assim, né, com os meus alunos. Eu acho que um dos momentos que mais me marcou de proximidade com o aluno, eu tive uma aluna que a mãe dela estava com câncer, e foi uma aluna que eu não conhecia no encontro presencial, né, isso especificamente tratando do cenário. Então eu não tinha um contato pessoal com ela, só tinha um contato virtual. E eu comecei a perceber que ela estava ficando ausente, que ela não estava participando. E aí eu comecei a fazer um contato mais direto com ela, e aí ela comentou comigo, né, que a mãe estava com câncer, que o pai morava em outro município, e ela sozinha estava cuidando da mãe, passando por uma fase muito difícil, e que ela ia desistir do TCC. Né? E eu disse para ela, não, você não vai desistir do TCC, eu não vou deixar. E aí eu passei vários dias, eu acho que foi um mês, acompanhando essa aluna diariamente, né, tentando incentivá-la, tentando motivá-la, mandando coisas e tal, e ela conseguiu terminar o TCC dela com muito custo, né, depois ela veio a Fortaleza, a gente se conheceu, então foi um momento muito, muito importante para a gente entender que as tecnologias elas estão ao nosso serviço para que a gente se aproxime. Né? Então, uma pessoa que nem morava aqui, ela era do Piauí, a gente acabou criando laços e ela, e muitas vezes a gente não consegue numa turma presencial com 40 e poucos alunos. Né? Então, são alguns dos exemplos que a gente acaba tendo, e também o que os alunos compartilham depois, as experiências que eles têm depois, as mudanças de visões de mundo, né, a partir do curso, principalmente com relação a EAD. Eu achava que EAD é uma coisa, mas hoje eu tenho uma visão completamente diferente, então você acompanha esse processo de transformação. Você vê que os alunos depois eles acabam se engajando em várias situações relativas à própria EAD, questões profissionais, então a gente percebe que o curso EAD, se ele é bem feito, se ele tem um bom tutor, ele tem um bom motor, porque são vários elementos, né? Ele tem uma boa plataforma, porque também se você tiver uma plataforma ruim, não funciona, né? Ou se o ambiente não cooperar. Então, se o curso e todos esses elementos estiverem funcionando bem, o aluno vai ter uma super formação de qualidade. E aí a gente acaba recebendo o retorno dessa formação e vendo esses profissionais depois atuando, né? Mostrando que há validade nesse tipo de ensino e que ele não perde nada para o presencial, desde que você tenha todos esses elementos trabalhando juntos, né, de forma positiva e com qualidade.
alunos sofrendo muito com a disciplina de EAD, né? Eu acho que tem que sofrer mesmo. Eu já fui aluna de EAD. Sofrer por quê? Porque a gente não tem uma postura realmente ainda formada para isso, a gente não tem uma disciplina. Então é um paradigma, né? A gente precisa mudar o paradigma e isso leva um tempo. Então eu mesma fiz um curso como aluna também, que durou 4 meses, e eu me lembro até hoje o martírio que foi aquela quantidade de tarefas. Eu tinha tarefas 2, 3 por semana e tinha que me encontrar com colegas online, né? Colegas que trabalhavam às vezes 3 turnos, então era muito difícil. Mas o que nós aprendemos nesses 4 meses, a quantidade de textos lidos, a quantidade de atividades em grupo que nós fizemos e trocamos e depois construímos dentro de fórum, dentro de chat, dentro de outras ferramentas, assim, foi de uma riqueza incrível, né? Então eu aconselho que as pessoas, primeiro assim, é um mercado que está crescendo muito, né? Eu acho que todo profissional deve pensar nesse horizonte, se tem interesse, se tem vontade de atuar, porque tem mercado, tem espaço para tutores, cada vez mais nós precisamos de tutores. Eu ainda acho que é uma função que precisa ser melhor valorizada financeiramente, em termos de bolsa, em termos de salário. Tem alguns lugares que pagam muito pouco para o tutor, tendo em vista todo o trabalho que o tutor tem, né? Então eu recomendo fazer cursos EAD, né, cursos de qualidade, procurar as instituições e pensar nessa modalidade enquanto professor, enquanto tutor, que é uma experiência única. Você está no ambiente sabendo que essas pessoas podem estar em vários lugares, né, fazendo várias coisas, mas estão conectadas com você com um objetivo